Fala galera, hora do café da tarde, né? Como dá pra vocês verem aqui, tem o alface, né? Já fica aquela coisa, nossa, mas café da tarde. E é uma opção bacana, porque ela é uma crepioca, e a crepioca ela é bom porque ela substitui, às vezes, aquela vontade de comer panqueca, né? Então aqui eu posso uma crepioca, atum, tomate e alface. Salada crua, pode ir tranquilo, alface, a cebola eu também tô usando bastante, né? Então isso ajuda bastante no processo. Questão daí para diminuir a quantidade de sódio do que eu tô consumindo para não inchar tanto. Aí eu tô utilizando bastante os molhos da Growth, tá? A gente inclusive tem cupom de desconto para quem for adquirir. Esses molhos aqui tem mostarda, barbecue, ketchup. A gente tem todos eles em casa, né? E o que eu tô usando aqui é a mostarda. Então é zero adição de açúcar, zero a quantidade de sódio também, tudo aqui, ó. Zero, 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 zero aí pra vocês. Então ajuda também bastante e vai ficar um sabor bacana, né? Não precisa você fazer a sua alimentação, fazer uma reeducação alimentar e pensar, o sentido da vida perdeu porque não tem comida gostosa. Aí, na realidade, a gente pode trabalhar com opções bacanas, com sabores bem parecidos, bem semelhantes do que aquela comida arada que a gente fazia, né? E que iam muito mais gorduras e do que nutrientes em si, né? Muito óleo, muito tempero que é muito sódio. Então dá para trabalhar bacana. Aqui eu vou pro meu café da tarde, né? Café preto, sem leite, sem açúcar, é ele purinho, né? Isso eu aprendi também até a aprender um pouquinho a diferença do sabor de um café para o outro, porque antes eu não sentia nem o gosto do café em si, porque eu colocava muito leite e muito açúcar. Então o gosto do café em si não tinha, né? Eu sentia mais era o gosto do açúcar e do leite. Aproveitei aqui já para comer o prato, já apareceu limpo, né? Dei uma pausinha. É, essa fase, né, que eu tô passando agora, esse processo buscando o fisiculturismo, a fome aperta um pouquinho mais, então tem uma hora que, né, a fome é aquele momento de eu comer um pouquinho mais concentrada. Mas bora lá pro assunto que eu queria falar com vocês, que é a situação do doce, né? Para quem tá na obesidade, isso foi o meu primeiro passo, né? O sair da obesidade, o virar a chave. Ai, Cris, mas o que que tu comia? Tu não comia nenhum tipo de comida, nada? Comia arroz, comia feijão, mas era a maneira como preparava. E eu era muito viciada em doce, né? Então, o pior pra mim no meu processo de emagrecimento foi fazer essa troca do doce, a substituição, né? Enquanto pro Jean já foi o álcool, né? Então, um ajudou o outro. Eu cortei o álcool, né? Isso eu tinha mais controle, tomava tudo mais, era só final de semana. E o Jean, com relação aos doces, porque ele até comia, mas não é que é o meu ponto fraco, né? Então, o Jean ainda tinha outros fatores, mais comer chips, né? Mas não era tanto do doce. Então, um fez aí para ajudar o outro nessa caminhada. Eu vejo que muitas pessoas, para quem está na obesidade, é muito difícil a gente conseguir largar o doce, né? Então, eu consigo comer um arroz, um feijão, uma carne, salada, tá? Mas meu problema é o doce. O doce, eu não consigo largar o açúcar, eu não consigo não comer um chocolate. Se eu vou comer, um pedaço de torta, eu não consigo comer só um pedaço, eu tenho que comer dois. Eu vou comer um docinho, eu não consigo comer um só, eu como 5, 6, 7, 8, né? E não é algo que é exceção. Isso se torna rotina, né? Então esse é um dos maiores problemas, né? Quando a gente está na obesidade, é tornar o que era para ser exceção, tornar rotina. E era o que acontecia comigo. Eu tomava muito refrigerante, então se deixasse era todo dia, e ainda assim eu preferia tomar um refrigerante do que tomar um suco, né? Fora isso, eu comia, além do refrigerante de tomar ele, que já continha muito adoçante, né? Eu ainda comia muito chocolate, pão doce, bolo, tudo que tinha de doce na frente ia. Docinho, aqueles docinhos que é criança que tem o costume de comer, umas bolinhas doce, parecia um beijinho. Eu tinha o costume também de comer. Então, caixa de bis, se eu comprasse, era tudo numa vez só, sabe? Eu não conseguia fracionar isso, né?
E aí, o que me ajudou realmente a largar esse problema com o doce foi fazer um desafio do amargo que a Nutri proporcionou durante 15 dias. Cris, mas para que isso? Para que o meu organismo ele limpasse com relação ao doce. Então, o primeiro dia foi o café. Então, o café eu já cortei o açúcar, né? E aí, nos primeiros dias, vai ser assim, mas eu tenho tanto costume de consumir muito café no dia. E aí, tomar ele amargo, eu não vou conseguir na quantidade. Então, vê que tudo a gente vai colocando um certo empecilho, uma certa pedra, né, para não fazer. Só para E te a, cortar e te cortando já, porque é legal. Não sei se tu se lembra também das coisas que tu fazia pra gente comer, do brigadeiro e do beijinho de colher, de né? colher que a gente Nossa, comia, eu e a eu Cris. pegava Era um sábado, domingo, prato, né? segunda, terça, quarta. Pegava um prato desse daqui, pegava leite condensado, Nescau, ou se não coco ralado, esquentava lá, fazia o brigadeiro, botava uma colher cheia de margarina e aí fazia o nosso beijinho, o nosso brigadeiro, né? Então, para mostrar aí para vocês que através desse desafio de 15 dias, aos pouquinhos eu fui melhorando. Então, qual foi a solução que a Nutri propôs? Então, o que antes a minha xícara de café, ela era o dobro do tamanho dessa, né? Cheia de leite, 4, 5 colheres de açúcar, sim, 4, não era colher de chá, tá? Era colher de sopa, bem grande, cheia de açúcar, né? Então, ela assim propôs, diminui o tamanho da onde você vai tomar café. Então, até o Eugênio gosta de tomar nos copinhos que a gente fala que é de bar, né? De vidro desse tamanho. Então, eu comecei a tomar naquele e diminuir a quantidade. No começo, eu chegava a me tremer tudo, porque o gosto era mais amargo, tudo. E aí, eu fui me acostumando naquela semana. Quando chegou lá entre o quinto e o sétimo dia, sem, eu comecei a ficar enjoada, eu comecei a ficar com dor de cabeça, dar tremedeira, justamente por conta da abstinência do doce, de estar sem. Eu vou colocar um corte aqui pro pessoal do Verdade. docinho que eu fiz daí pra mostrar a tua dificuldade Foi. naquele dia. Tinha alguém que tava presa a comer os rebocos da parede aqui se não fizesse alguma coisa docinha pra ela comer. Docinho, docinho. É, Foi com mas isso aqui, abstinência. gente, é com cacau 100%, ou seja, não é muito tragável, não. Vem, que foi? Que foi? Salvei a tua vida! Tá com medo, a gente tá lambendo as paredes já. Esse açúcar nas paredes. Então eu falei pro Jean que eu tava passando mal no trabalho, que não tava me sentindo bem, e aí ele perguntou, quer ir embora? Aí eu disse, não, eu vou ficar aqui, mas realmente não tô me sentindo muito bem. E o tempo de eu voltar pro trabalho, ele foi pesquisar, né, para ver o que seria essa situação, e ele viu que era referente à falta de açúcar no organismo, porque aquela situação é como se o corpo ele tivesse assim, olha, eu preciso daquilo. Como realmente é um vício, né? Quando você corta ele, chega uma hora que seu corpo ele começa, né, querer te sabotar. Então foi a mesma situação comigo com relação aos doces, né? E aí eu lembro que quando eu voltei retornar ao trabalho ali, depois de fazer o meu horário de café, as minhas colegas de trabalho, elas estavam chupando bala house. E aí eu pedi uma bala, eu disse assim, meninas, me vem uma bala porque eu tô com ânsia de vômito, né? Não tô me sentindo bem, que só pra ver se passa esse negócio. Só no eu botar, desembalei a bala, botei a bala na boca, a partir daquele momento, passou. Passou enjoo, passou tremedeira, passou dor de cabeça. E aí eu notei que realmente o que estava acontecendo naquele momento era a falta do doce, do açúcar no meu organismo. E aí foi isso assim, realmente tem que dar um basta. Não dá para mim colocar ele na minha alimentação porque não faz bem. Se ele já tá me fazendo mal assim quando eu estou sem, significa que é algo que não faz bem para mim. Então, a partir daquele momento, né, já tava há 5 a 7 dias sem consumir doce, e aí foi onde eu comecei a botar na minha cabeça que eu não precisava daquilo dali. Então, quando completou os 15 dias, para mim já era tranquilo tomar o café amargo. Hoje eu não consigo mais tomar café doce. Chocolate que eu vou consumir é o 70%. O Jean também aprendeu a fazer daí por conta da minha necessidade naquele período ali. Ele foi atrás de receitinhas que eu pudesse
consumir para substituir. Então, hoje eu trabalho com opções melhores de doce. Quando dá vontade, Cris, mas não dá vontade de comer realmente um chocolate, aí eu compro um chocolate 70%. Às vezes coloco um iogurte com fruta, granola, boto um pouquinho de mel, não coloco muito. Então, trabalhando tudo com essa forma dentro do que é o cronograma, né, alimentar, mas com opções que são melhores, né? Então, através desse desafio do amargo, que a gente fala, foi onde eu consegui melhorar a minha situação com o doce, né? E hoje para mim é tranquilo ficar sem, né? Então, o doce das frutas, tudo é muito melhor. E pessoal, deixa o seu like aqui, compartilha, se inscreva no canal, se você gostou, compartilha aí com um amigo, né? E vamos para mais conteúdos depois para vocês. Tchau, tchau.